Essa foi a reação de Maya Kowalski após conquistar uma indenização bilionária depois que um hospital e o governo acabaram com a vida da sua família. Essa é uma das histórias mais tristes que eu já ouvi e realmente não tem dinheiro no mundo que pague o que fizeram. Beata Kowalski era enfermeira e imigrante polonesa. E ao lado do marido, Jack, eles tiveram 2 filhos, Kyle e Maya. Até que em 2015, quando tinha 10 anos, Maya começou a sentir fortes dores nas pernas, nos braços e nos pés. Com o tempo, vieram dores de cabeça, visão embaçada e a sensação que sua pele estava queimando. Maya já não conseguia mais andar e chorava a noite inteira de dor, e ninguém conseguia saber o que ela tinha. Como enfermeira, Beata sabia que precisava documentar tudo. Ela anotava cada consulta, cada ida ao hospital, cada orientação médica e até chegava a filmar algumas coisas. Beata começou a pesquisar por conta própria e encontrou o Dr. Kirkpatrick, que diagnosticou Maya com síndrome da dor regional complexa. Essa é uma condição em que o corpo não cicatriza corretamente e um simples toque pode causar uma dor extrema, como se fosse uma facada profunda. Segundo o médico, o tratamento mais eficaz era com cetamina, um medicamento muito forte, mas considerado seguro quando administrado corretamente. Eles tentaram doses baixas, mas não funcionou. Kirkpatrick recomendou uma abordagem mais agressiva, a administração da cetamina durante um coma induzido, o que permitiria uma dose até 50 vezes maior, ainda de forma segura. No dia 18 de novembro de 2015, Maya entrou em um coma induzido por 5 dias, com Beata ao lado dela o tempo todo e registrando tudo. O tratamento funcionou e as dores de cabeça diminuíram, assim como as dores nas pernas. Maya voltou a ter uma rotina e conseguiu fazer coisas que antes eram impossíveis. Até que na noite do dia 7 de outubro de 2016, quando o furacão Matthew atingiu a cidade, ela teve uma recaída severa, sentindo a dor abdominal intensa. Beata estava trabalhando, então Jack levou a filha às pressas para o pronto-socorro. Maya foi levada ao Hospital Infantil John Hopkins e no pronto-socorro seu pai explicou a doença da filha, falando sobre o tratamento que ela vinha fazendo e os medicamentos que utilizava. O problema é que os médicos e enfermeiras não conheciam a síndrome que ela tinha e sequer sabiam o que fazer numa crise como aquela. Diante disso, Beata, que além de enfermeira conhecia profundamente o histórico da filha, começou a explicar. Só que essa postura passou a ser vista como algo suspeito. Uma médica descreveu Beata como controladora, exigente e agressiva, obcecada unicamente em aumentar a dose de cetamina da filha. O serviço de proteção à criança foi acionado enquanto Jack ainda estava no hospital. Sally Smith entrou no quarto que Maya estava sem se identificar direito. Acontece que Sally passou a suspeitar que Beata sofria de síndrome de Munchausen por procuração, uma forma de abuso médico infantil em que um responsável inventa ou provoca doenças em uma criança. Acho que o exemplo mais conhecido disso é o caso da Didi e da Gypsy Rose. Segundo Jack, após uma entrevista de cerca de 10 minutos, Sally afirmou que já tinha evidência suficiente para concluir que Maya estava sendo vítima de abuso. Uma enfermeira entrou no quarto e disse que ele precisava sair, pois a partir daquele momento Maya estava sob custódia do Estado. Beata foi acusada de superdosar a filha e inventar a doença, sendo impedida de entrar em contato com ela. O Dr. Kirkpatrick entrou em contato com Sally assim que soube que ela estava investigando o caso. Ele explicou o diagnóstico e disse que tinha todos os laudos e provas, mas 2 dias depois ela redigiu um relatório sem mencionar nada disso. Beata passou a ser acusada também de administrar cetamina intravenosa na filha em casa, o que não é permitido. Na primeira audiência, ela passou mal, desmaiou e bateu a cabeça no chão. A juíza determinou que ela fosse submetida a uma avaliação psicológica e o resultado foi muito claro. Ela não sofria de síndrome de Munchausen por procuração. O diagnóstico foi transtorno de adaptação e depressão, diretamente ligados à perda da guarda da filha. Mesmo assim, nada mudou. Maya nunca foi oficialmente informada que havia sido separada dos pais e teve que perceber sozinha. Depois de 4 dias sob custódia, Jack pôde visitá-la, mas com regras rígidas. Nessa visita, ele percebeu que a filha estava piorando. Os pais começaram a deformar, surgiram novas lesões e ela ficava cada vez mais fraca. Ainda assim, diziam que tudo era psicológico que estava na cabeça dela. Sally chegou a dizer ao médico que ela não conseguiria manter aquela farsa o tempo todo. A assistente social Catherine Berry foi designada como responsável por Maya. Acontece que quando Jack pesquisou o nome dela, a primeira coisa que encontrou foi que Catherine já havia sido presa por abuso infantil. Em um caso anterior, funcionários relataram que ela havia pressionado o corpo de uma criança contra o chão enquanto a criança dizia que não conseguia respirar. Catherine dizia a Maya que ela poderia ser adotada e que sua mãe seria internada em uma instituição psiquiátrica. Em um dos episódios mais traumáticos, Catherine foi até a cama da garotinha e disse que se ela quisesse ir até uma audiência, ela tinha que tirar a roupa. Ela arrancou as roupas de Maya, a deixou apenas de top e short, a segurou e tirou fotos, mesmo com Maya gritando e pedindo para parar. No dia 29 de novembro de 2016, após 47 dias sob custódia, Maya revelou que chorava de dor e que praticamente não recebia medicação. No dia 7 de janeiro de 2017, após 87 dias sem ver Maya, Beata ficou em casa, alegando estar com dor de cabeça, enquanto Kyle e Jack foram ao aniversário
aniversário. Quando eles chegaram em casa, não a viram e acreditavam que ela estava dormindo, até que horas depois, o irmão de Beata abriu a porta da garagem e gritou o nome de Jack em polonês. Infelizmente, ela havia tirado a própria vida. Beata deixou algumas cartas e uma delas foi para o juiz do caso. Ela disse que o coração dele era feito de gelo, que ele havia destruído sua família, seu casamento, levado todos à falência e ainda assim negado seu pedido de ver a filha. Em outra carta para Jack, ela pediu perdão por não conseguir aliviar a dor da filha. Disse que não aguentava mais ser tratada como criminosa e pediu que ele cuidasse dos filhos e lembrasse todos os dias o quanto ela os amava. Poucos dias depois, o hospital finalmente permitiu que Jack levasse Maya a um especialista e o diagnóstico foi confirmado: síndrome da dor regional complexa. Apenas 6 dias depois da morte de Beata, o tribunal permitiu que Maya voltasse para casa. Havia algumas regras, incluindo a proibição da cetamina como tratamento. O foco passou a ser fisioterapia e por cerca de 1 ano ela fez sessões intensas, evoluindo da cadeira de rodas para as muletas, ainda convivendo com dor constante. A jornalista Daphne Chen tomou conhecimento do caso e em janeiro de 2019 ela publicou uma reportagem detalhada sobre a família Kowalski. Depois disso, outras famílias começaram a entrar em contato com ela, relatando que procuraram ajuda médica e acabaram sendo acusados de abuso infantil, resultando na prisão de alguns dos pais. Em certos casos, as crianças chegaram a ser colocadas para adoção. E quem estava por trás de todos esses casos? A Sally Smith. Só que Beata tinha feito algo que ninguém ali esperava. Ela havia documentado absolutamente tudo. Todo esse material virou a base do processo judicial e em 2018 a família Kowalski processou oficialmente o Hospital Infantil Johns Hopkins, além de Sally Smith e o Suncoast Center, com base na prática de infligir sofrimento emocional intencional. Em meados de 2021, Sally Smith e o Suncoast Center fizeram um acordo extrajudicial com a família, mas os termos não foram divulgados. Com isso, o julgamento passou a focar exclusivamente no hospital. Durante as audiências, os advogados de defesa adotaram uma postura mais agressiva com Maya. Em um dos depoimentos mais marcantes, ela foi questionada sobre o motivo de dizer que não frequentava mais hospitais e ter medo de médicos. Visivelmente abalada, ela respondeu que aquilo era autoexplicativo, já que da última vez que ela foi em um hospital, ela foi mantida lá por 3 meses contra a sua vontade. Aos prantos, Maya contou que ouvia enfermeiras dizendo que ela estava mentindo, que ela não sentia dor nenhuma e que tudo era invenção. Ela gritou que sua mãe havia morrido por causa daquela situação e que ela era obrigada a ir à escola e escutar meninas contando que foram às compras com a mãe e que ela nunca mais poderia ver a sua. Em abril de 2022, os advogados da família descobriram que o próprio hospital havia cobrado do plano de saúde de Maya 3 meses de tratamento para a síndrome da dor regional complexa, a mesma doença que os médicos, enfermeiros e Sally Smith afirmavam que Maya não tinha e que os pais haviam inventado. O julgamento foi adiado e desmarcado várias vezes ao longo dos anos, até que finalmente aconteceu em novembro de 2023. Após 8 semanas de julgamento, o júri considerou o Hospital Infantil Johns Hopkins responsável por todas as 7 acusações. O valor inicial da indenização foi 261 milhões de dólares, mas o valor foi reduzido para 213 milhões, mais de R$ 1 bilhão. Até que em outubro de 2025, o Tribunal Distrital de Apelações da Flórida reverteu o veredito, alegando que o hospital agiu de boa fé ao relatar suspeitas de abuso infantil e que o Tribunal de Primeira Instância aplicou de forma incorreta a imunidade prevista em lei para esses casos. A decisão anulou o pagamento e determinou que algumas acusações específicas ainda poderiam ser julgadas novamente, mas sem possibilidade de danos punitivos. Hoje, Maya não faz mais uso intenso de medicamentos, evita hospitais sempre que pode e vive uma rotina estável. Especialistas explicam que a síndrome da dor regional complexa pode entrar em remissão, especialmente em pacientes jovens com fisioterapia adequada e redução gradual de intervenções invasivas. Atualmente, a família Kowalski está seguindo em frente, lutando na justiça ainda, e Maya investiu na carreira de atriz.